6h01, hora regimental de início da nossa sessão, 42ª sessão ordinária, se quórum for feito completo. 3 vereadores presentes até o momento, Davi Ismael, PSB, presidindo. Vereador Reinaldo Bolão, sempre presente. Vereadora Neuzinha, PSDB, Educadade Reserva, presente. Não há quórum, aguardaremos o prazo regimental de até vereador 15 Davi, minutos. Aqui pode ter um vereador presente igual a mim, mas mais do que eu, não, nas sessões e nas comissões. O legal, vereador. Um detalhe, vereador. Com o horário, 4 horas, nós estamos 16 horas. É 2 horas, nós estamos 2 horas. É 15 horas, nós estamos 15 horas. Então. Aí fica o recado bem dado à bancada do PPS, que reclama das obrigações dos vereadores com relação ao horário e compromisso de presença. Eu quero registrar a ausência de Fabrício Gandini, Devani Ferreira, Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Max Damaro, Nami Cheque, Rogerinho, Serjão, Vinícius Simões, João Marinho e Zezito Mar. Presentes, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Davi Ismael, na hora regimental. Vereador, já que trabalhei de turno, já bati cartão à meia-noite, já bati cartão às 6 horas, já bati cartão às 7, já bati cartão meio-dia, então estou acostumado com isso. Cumpri horário. Então, crítica feita. Aguardaremos o prazo. Mas se eu tiver interesse em derrubar um veto, pode ter certeza que eu vou sair de plenário para não votar, porque eu quero derrubar o veto que é interessante para a cidade. Não, meu interesse é na participação na inauguração do Colégio Silvanete, que está acontecendo nesse momento, quer dizer, às 16h30. Começou a obra no período do João Coser, uma obra sem projeto, uma obra meio complicada, que precisou ser resolvida. Nosso prefeito assumiu o compromisso e terminou. E eu quero fazer parte desse grande momento para a cidade de Vitória. Vossa Excelência não pode passar lá antes e depois ir embora. Você vai ser chamado de traíra, hein? Não. Eu não entendi essa história de trair até agora. Eu sou aquela piada em que as pessoas falam e o outro não entende. Já me falaram isso 5 vezes no dia hoje e até hoje eu não entendi. Agradeço, no momento, a pontualidade dos servidores de apoio ao plenário, departamento legislativo, assessores de vereador, serviço de filmagem, assessoria de comunicação, apoio, Copa. Desta forma, aguardaremos um prazo regimental de 15 minutos. E o nosso representante da Prefeitura na casa, vereador Toninho Loureiro. Davi, vem cá que eu vou te mostrar. Chega aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? Sim, senhora, tudo bem com a senhora? Está marcada. Daqui a pouco. Vamos ver. Vem cá, corre aqui. Ô, Davi.
16 horas e 15 minutos, iremos recompor o quórum para darmos início à nossa sessão ordinária. Coisa boa de não marcar presença agora, hein? Vai acabar a sessão aí, Davi, você com a inauguração. Vai dar um tempo de comparecimento. 4 vereadores, não há quórum. Senhor presidente, a recomposição não é só no período do... É só no período da ordem do dia agora, vereador. Não, é porque tem vereador que deu o ponto e foi embora, não é essa a crítica de Vossa Excelência do PT? Não, mas aí o regimento é o seguinte, só pode ser recomposição de quórum na ordem do dia. Não. Crítica é a postura e não a legalidade. A legalidade a gente sabe que é legal, infelizmente. A postura. Mas não tem a previsão regimental de, assim que o presidente entender Só pode fazer a recomposição agora Então no período peço da que ordem do chame o dia. vereador Namichek, que se ausentou do plenário, para voltar e restabelecer, porque só o mesmo pode registrar o seu ponto. Não, tem 7 vereadores já. Não, então. Pode abrir. Mas o Namichek foi o que saiu. Então a gente precisa chamá-lo. Davi tentando dar o... Iremos. Aberta a sessão, vou convidar o vereador Marcelão, a garganta do senhor ainda está inflamado? Vossa Excelência está inflamado? Vereador Luiz Emanuel, para que proceda a leitura do texto bíblico. Não, castigo porque... Ler o texto bíblico é bom. Hoje temos a inauguração do Colégio Silvanete às 16 horas e 30 minutos. Deixo o convite dessa presidência a todos os vereadores para se fazerem presentes. Presidente, eu não vou poder ir, vou estar em sessão, né? Os erros eficazes também. Vou botar Vossa Excelência para ler a Bíblia, você vai ver comigo. Os vetos precisam derrubar essa. Vamos lá. Vamos cair agora. Do livro de Reis, capítulo 17, o profeta Elias. Elias de Tesbe, habitante de Galade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu dissera. E a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: sai daqui, encaminha-te para o oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está na frente do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te levem de comer. Partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e retirou-se para junto da torrente de Carite, em frente do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia da torrente. Passado alguns dias, a torrente secou, porque não havia porque não chovia sobre a terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para a Serepta de Sidom e fixa-te ali, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te alimente. Elias encaminhou-se para Serepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que apanhava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Indo ela buscar a água, gritou-lhe Elias: traz-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu ela, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na ânfora. Estava a apanhar 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para que o comamos e depois morreremos. Mas Elias respondeu-lhe: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro prepara-me com isto um pãozinho e traze-mo. Depois prepararás o resto para ti e para o teu filho, porque isto diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará e a ânfora de azeite não minguará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Lido o texto bíblico, senhor presidente.
Lido o texto bíblico, a presidência agradece a leitura pelo vereador Luiz Emanuel. Convido o vereador Naomi Schecker a assumir a condução dos trabalhos para que eu possa proceder à leitura da ata e do expediente interno. Ata da 41ª sessão ordinária da 4ª. Presentes vereadores Davi Ismael, Fabrício Gandini. Teve gente que me assinou, foi lá para fora, deu presença em gravata, eu sou regimentalista conforme a solicitação do vereador desde Lido o texto bíblico pelo vereador Reinaldo Bolão, livro de Salmos, capítulo 20, oração pelo rei. Lido pelo vereador Reinaldo Bolão, a ata da sessão anterior. Davi Ismael fez uma reflexão para lembrar a todos que o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, o presidente solicitou aos vereadores registro eletrônico. Ordem do dia, com discussão encaminhada, mantido por 6 votos sim, 6 votos não, veto total, projeto 392, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro. Solicitado pelo autor de plenário a preferência pelo vereador Davi Ismael, 222D, 2015. Rejeitado por 1 voto sim, 11 votos não. Justificado o voto pelo vereador Davi Ismael. Discutido pelo vereador Luiz Emanuel Fabrício Gandini, encaminhado pelo vereador Reinaldo Bolão, Davi Ismael, veto total, projeto de lei 373, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. O presidente solicitou a recomposição do quórum, presente 5 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Rogerinho e Serjão nas presentes sessão ordinária. Ata lida, senhor presidente. Solicito que o vereador faça a lei. Senhores vereadores, alguma restrição na ata lida? Não havendo quem queira acrescentar ou retirar nada, damos a ata como aprovada. Solicitamos ao vereador Davi que faça a leitura do expediente interno. Projeto de lei 126, vereadora Neuzinha. Projeto de lei 127, Vinícius Simões. Projeto de lei 128, Vinícius Simões. Dispõe sobre a identificação dos tais com atendimento em língua estrangeira. Projeto de lei 129, autor Marques da Mata. Autoriza o Poder Executivo a ceder onerosamente os serviços relacionados à folha de pagamento. Indicações 1991 a 1998. Requerimento 447, voto de louvor 1501 a 1513. Lido o expediente interno, senhor presidente. Eu quero discutir o projeto de lei 128, de autoria do vereador Vinícius Simões, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Davi, para gostaria de Sim, excelência. me atribuir sobre a indicação 197 do vereador Vinícius e a 1925 do vereador Vinícius, a 1921 do vereador Vinícius e do vereador Fabrício Gandini, referente a uma indicação 131. O novo regimento dispensa a discussão sobre a indicação. Ok? É só a discussão sobre requerimentos. Escolhe um projeto de lei e discute. Tá bom, eu vou fazer o mesmo, é um pedido. Ok, faço Ok, sim, então... Senhor presidente, só para questão de divisão do tempo, quanto tempo tem, quanto tempo a vereadora Neuzinha tem, fazendo a divisão do tempo. Discussão de 5 minutos. 5 minutos, ok. Está chegando. Vereadores, cidade de Vitória que nos acompanham pela TV Web, assessores, lideranças, agentes da guarda, Romário que se faz presente. Vereador Reinaldo Bolão, quero discutir o projeto de autoria do vereador Vinícius Simões. Projeto 3791, que dispõe sobre a identificação do táxi com atendimento em língua estrangeira. Excelente projeto. Neste tempo se questiona a avaliação do idioma como requisito de pontuação, com alta pontuação, diga-se de passagem, no concurso feito no atual momento pela Prefeitura de Vitória. Se questiona exatamente isso, a importância de se identificar, de se possibilitar ao turista atendimento pleno e de qualidade na cidade de Vitória. A questão que faço, vereador, é que todos vão ser identificados, porque o curso foi uma exigência com alta pontuação. E talvez o projeto perca a sua função pela alta pontuação que foi dada no último concurso. A não ser que Vossa Excelência seja a favor da anulação do concurso, coisa que não sou. Aí,
O entendimento que precisamos fazer é o que queremos do táxi na cidade de Vitória. Porque o Barão do Táxi está aí, funcionando com 30 procurações, 40 procurações. Tem denúncias. Vereador, uma parte. Vereador Zezito Maio. Se tem essas denúncias, Barão do Táxi, por que não se cancela todos esses negócios que foram feitos? Teve gente que fez inglês em 1 minuto, The Flash? Flash é inglês, né? The Flash. Foram feitos o idioma. Então, acho que tinha que cancelar, eu vou fazer outra, para dar Foram 20 horas Se eu sou o prefeito, eu cancelar. São 20 horas de exigência. O pedido que faço à bancada do PPS é uma decisão administrativa pelo cancelamento das procurações. Nada melhor do que uma gestão compartilhada próxima da pessoa, sem intermediário. O intermediário é desnecessário na relação entre o permissionário e a Prefeitura de Vitória. Aí, vereador Vinícius Simões, precisamos entender em que circunstância que veio o projeto. Rafael, meu ídolo. Por que a CPI está funcionando e produzindo seus trabalhos e conseguindo fomentar as discussões que são importantes? Vereador Devanir, presidente da CPI nessa casa. Mas quando vejo um projeto de lei que identifica o taxista que fala o idioma, facilitando a identificação visual e o ingresso de um estrangeiro que não sabe o nosso idioma, inevitavelmente o problema surge. O problema surge da situação do concurso, da pontuação que foi feita, se teve gente que fez ou não fez o concurso, se só conseguiu diploma. Eu vou te dar algumas informações. Vários dos cursos feitos duraram 20 horas. Pessoas que aprenderam inglês em 20 horas. Online. Aí, vereadora Neuzinha, o cara online aprendeu inglês, juntou um certificado com uma alta pontuação. Voltando um pouco mais no tempo, teve um primeiro concurso que foi anulado. Sobretudo pela presença da impossibilidade dos aposentados participarem do edital. Veio o segundo, com uma majoração da pontuação de idioma. Aí essa pessoa que juntou, vereadora Neuzinha, um papelzinho, dizendo que fez um curso, que se fez, precisa provar, precisa ter condição de dialogar minimamente. Só que o que eu quero, vereador Devanir, vereador Reinaldo Bolão e vereador Serjão, integrantes da CPI, que se casse as permissões por uma decisão administrativa. Mas tem 30 segundos, vereador. Acho que o Toninho está te atrapalhando. Só acho. Aí, vereador Zezito, eu concordo com Vossa Excelência. Por uma decisão administrativa, tínhamos que caçar as permissões. Estava dizendo, que nada melhor do que o contato direto entre a secretaria, entre o setor de táxi e o permissionário. Para que o intermediário? Para que o intermediário que vai tentar usurpar, que vai tentar ganhar dinheiro em cima das custas dos outros? E que se verifique também, na cidade de Vitória, um regime de trabalho explorador, quase análogo à escravidão. Porque uma pessoa que sai de casa e começa o dia pagando R$300 por uma permissão, por algo que é público, vereador Luiz Emanuel, algo concedido pela prefeitura de graça, por mérito dele, de ter feito no concurso. Aí a pessoa ocupa um cargo comissionado. Vereador Devanir, é outra sugestão que eu quero dar. O permissionário não pode ocupar cargo comissionado, nem aqui, nem ali, nem em lugar nenhum. Não pode ocupar, porque ele tem uma permissão, um favor do Estado para prestar um serviço. Mas existe isso, vereador? Existe. Existe isso? É lógico que existe. Foi a denúncia feita pelo deputado estadual Anivaldo dos Anjos na última segunda-feira. Pasmas, Vossas Excelências. Então, mais um absurdo. Aproveitando
faço as minhas críticas, 2 sugestões, vereador Devanir, o fim das procurações e a impossibilidade de ocupar cargo comissionado ou permissionário. Porque se ele tem uma jornada de trabalho permitida, possibilitada pela prestação no serviço público, ele precisa prestar serviço público. E outra coisa, vereador, ele vai ser fiscalizado pela própria prefeitura, é isso? Exato. É isso que eu estou dizendo? Gera, no mínimo, um constrangimento. No mínimo, um constrangimento. Estou acreditando isso. Aproveito para cumprimentar os servidores da Prefeitura de Vitória, que se fazem presentes à casa. O vidro acaba refletindo a imagem, então vou cumprimentar todos na pessoa do Rafael. E do Celso também, pô. Do Celso. Isso. É os 2 que eu vejo do lado de cá. O resto, o vidro reflete um pouco, atrapalha a minha nitidez. Eu acho que, apesar do presidente não estar ouvindo a gente... Presidente, pela ordem. Eu acho que, senhor presidente... Regimento, presidente. Senhor presidente, eu acho que mais nada mais justo... Acabou o tempo, que presidente. Vossa Excelência... pudesse dar voz... Dar voz da parte, vereador. Ok. Mas o orador estava na tribuna, Sim. Agora que ele saiu, você disse... Vossa Excelência estava escutando o que ele estava falando, estava conversando aí. Falei. Mas o vereador Davi fez uma saudação, eu aproveito para acrescentar essa saudação, se o Rafael ou algum servidor pudesse falar na tribuna por qual motivo da presença deles aqui hoje, Vossa Excelência pudesse autorizar, seria muito importante para nós e todo esse público que está aí. Muito obrigado. Fica secretário, Excelência. Eu dependo da... Regimento, presidente. Regimento, presidente. A vereadora Neuzinha vai discutir o requerimento. Cumpra o regimento, presidente, por favor. Mas, senhor presidente, pela ordem, o vereador Luiz Emanuel fica falando para o senhor cumprir o regimento. Presidente, por favor, pela ordem. Várias vezes. O vereador não sabe Várias vezes. Ele não sabe o regimento. Vereador, Ele não sabe. Vossa Excelência é mal educado. Eu estou conversando com o presidente. Mas eu defendo o povo. Vossa Excelência é mal educado. Quem defende o povo? Vossa Excelência defende o povo com bengala. Vossa Excelência defende o povo com bengalada. Vossa Excelência, Presidente, por favor, te convém o regimento. Aonde te convém, vereador? Vamos ver. Aonde te convém você vai? Vamos. Eu tenho o nome, vereador. Vossa Excelência não está conversando comigo. A oradora Conversando com o presidente. tribuna para discutir o requerimento, ela tem 5 minutos. Depois nós vamos analisar a proposta do vereador Marcelão. Senhor presidente, senhores vereadores, trabalhadores, trabalhadoras da educação, trabalhadores do município, primeiro eu gostaria aqui de aproveitar e fazer uma saudação de agradecimento ao Ministério Público que ouviu e atendeu o apelo da Comissão de Saúde dessa casa, que hoje iria acontecer uma assembleia para extinção da Promatre. E o Ministério Público atendeu a reivindicação da população. Quero agradecer ao Ministério Público pelo entendimento e nós então conseguimos, junto com a população, Comissão de Saúde, Conselho Municipal da Mulher, defender aquele espaço para que ele não fosse terceirizado e não fosse privatizado. A Promatre hoje ia ser privatizada às 14 horas e 30 minutos. Chegamos agora da rua e quero agradecer ao Ministério Público e toda a população que se fez presente. Gostaria aqui de fazer uma solicitação ao vereador Vinícius e vereador Fabrício Gandini. Vereador Vinícius, o senhor fez uma indicação para uma praça na comunidade de Consolação, em frente ao Céu de Consolação. Vereador Fabrício Gandini indica a mesma praça agora, no dia 16 de maio, né, falando do trabalho do seu gabinete. Venho pedir aos vereadores a retirada, considerando que essa praça é uma luta desde 2002. Temos todo o processo, a desapropriação da área. Tem uma indicação, está falando aqui, está indicando a instalação, a mesma praça. Tá ok? Nós temos um processo desde 2002 para que ao lado do CEMEI de Consolação fosse feita essa praça para a comunidade. Já foi feita a desapropriação e hoje nós vamos ter essa praça em parceria, temos a ata também aprovada
pelo EIV, né, pelo Estudo de Impacto de Vizinhança, é a empresa Balri que vai construir essa praça em contrapartida para a comunidade, devido ao impacto que vai dar a construção de um shopping dentro da entrada da comunidade de Consolação. Por isso eu venho fazer essa solicitação. E venho solicitar, agradecer, parabenizar os trabalhadores, me dizer que vou estar atento à fala de vocês e gostaria de fazer esse registro, que hoje nós iríamos estar tendo a extinção da Promatre. Lembrando que, só um minutinho, excelência. Lembrando que o Hospital das Clínicas, hoje, ele só recebe mulheres para parto de alto risco, pressão alta, para diabetes na gestação. A Santa Casa está tendo 18 leitos. Significa que se hoje a Promatre fecha, ela que está fazendo 1.200 atendimentos de pré-natal de Vitória, são 1.200 pré-natal, 400 parto por Vitória, 600 parto para Cariacica, 660 parto para Serra, fora os outros municípios. Se a maternidade da Promatre fecha, ou se ela é vendida para ser particular, as mulheres do SUS, elas iriam que peregrinar mais para procurar onde ganhar o bebê, iriam disputar. Se Cariacica está vindo para Vitória ganhar um bebê, como que nós vamos mandar nossas mulheres para ganhar um bebê em outro município? E significa que as mulheres de Vitória, as nossas crianças não iam ser capixaba. E também é uma quebra, mais uma vez, do rei de cegonha, porque o rei de cegonha, ele diz que a mulher tem direito a ganhar um bebê mais próximo de sua residência, e a mulher que não tem carro tivesse que tomar um ônibus para ir para outro município. Por isso eu venho dizer, agradecer ao Ministério Público, mas dizer que continuamos na luta, porque o que a Promatre precisa é de investimento. Eu acho que essa capital já passou da hora de ter um hospital municipal da mulher. Eu agradeço e passo a parte a Vossa Excelência, senhor. Obrigada. Eu agradeço aos trabalhadores. Okay? Mais um vereador quer discutir. Vereador Nami. Quer discutir requerimento? Como vereador. Eu tenho um minuto, ele pediu a parte, excelência. Não tem a parte, não. Na discussão. Obrigado, vereadores. Obrigado, trabalhadores. Acabou, excelência. Vereador Nami, tem a parte da discussão. Pergunta sua, vai. Sim, mas é o tempo. Um minuto. Final. Ela encerrou lá, agradeceu. Depois que ela... só lembrando aos senhores vereadores que o pequeno expediente que está sendo consumido nessa parte de discussão de requerimento termina daqui a 6 ou 7 minutos, certo? Vereador Devani, então, por 5 minutos. Até 5 minutos. Não está no tempo regimental do pequeno expediente ainda. Falta mais 6 minutos para encerrar o pequeno expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários públicos, se fazem presente, aqueles que nos acompanham de casa, meu muito boa tarde a todos os senhores. Senhor presidente, na noite de ontem, eu fui chamado nesta Casa de Leis de camaleão. Fui chamado de camaleão na noite de ontem, de uma forma muito desrespeitosa e descabível para o parlamento em pleno século XXI. E vou dizer por que me chamaram de camaleão. Primeiro eu fui averiguar quais são as qualidades do camaleão. E encontrei. O camaleão é um animal que vive na África, Portugal, Espanha. É um animal que muda de cor para confundir a sua presa e para confundir os seus predadores. Mas ele não muda de lado. E ele sabe o que defender. Camaleão, por sua vez, tem também a ampla facilidade de mover os dois olhos em sentido contrário, vereador. Um para pegar a sua presa e outro também para vigiar o seu predador. Camaleão, por sua vez, é um animal que tem uma facilidade muito grande de sobreviver em crise, sobreviver, senhores, em lugares muito secos. E o camaleão, em todo o Ocidente, ele também é usado como sinônimo para pessoas volúveis e maleáveis. Quando o vereador Davi ontem me chamou de camaleão, quando o vereador Davi falou que queria ver esse camaleão enfrentar
o barão do táxi. Eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Davi Ismael, cristão como eu, que temos como princípio respeitar um dos primeiros mandamentos, que é amar o próximo. Amar o próximo não é abraçar, não é sair beijando, é respeitar. Respeitar o funcionário público, respeitar os companheiros de trabalho. Eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Davi Ismael, que nós iremos sim enfrentar os barões do táxi. Nós iremos enfrentar os barões do táxi que o poder público deu para eles procuração, para que eles pudessem ter administração sobre 5, 10, 15 placas no município de Vitória. Foi o município que fez isso. Quero dizer a Vossa Excelência que nós iremos também enfrentar os barões que são bandidos nessa cidade, mas que agiremos com senso de justiça para respeitar também os trabalhadores. Porque você não pode, porque estamos numa CPI, averiguando irregularidade na classe de táxi, classificar todos como bandido e vir para essa tribuna e dizer, caça de todo mundo, prende todo mundo, julga todo mundo. Não é assim, vereador, que se trata uma cidade, não é assim que se trata o trabalhador. O senso de justiça não pode ser confundido com o senso de um justiceiro. O justiceiro é aquele vereador que ignora a lei para agradar e para alegrar o seu coração e para saciar o seu desejo, os seus anseios de fazer vingança. Não é isso que nós iremos fazer na CPI do táxi. Nós não iremos caçar as bruxas, iremos trabalhar com a responsabilidade para punir quem quer que seja, mas ao rigor da lei, não a rigor da politicagem, não a rigor de um ano eleitoral. Nós iremos respeitar quem é sério, iremos respeitar quem é trabalhador, mas nós iremos encarar quem quer que seja para que a lei seja cumprida no município de Vitória. E a maior revolta e chateação do vereador Davi com este vereador foi porque eu votei contra a criação de mais um conselho tutelar no município. E votei contra porque o município já tem dívida e despesa demais. Precisa pagar aqueles o qual o município tem dificuldade de pagar. Você precisa primeiro terminar a casa para fazer um puxadinho. Se precisa primeiro arcar com as responsabilidades que já estão aí para gerar mais expectativa. Porque, senhores, é muito triste, é muito árduo você gerar expectativa no coração de um pai, de uma mãe, de uma pessoa desempregada, para saciar um desejo político, para dizer que fez o que não vai acontecer, gerar mais uma responsabilidade que o município não terá condições mínimas de arcar. Então, senhores, eu defendo que o município pague aquilo que deve. Eu defendo que o prefeito Luciano Rezende, que é um homem ético, que sou aliado, venha pagar. Os senhores têm direito. Os senhores têm direito. Os senhores têm direito. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E é por isso que nós não podemos gerar mais despesa para o município. Os senhores têm direito de receber aquilo que pertence a vocês. Os senhores têm direito na perca salarial. Isso é fato. Isso é fato, senhores. Agora nós temos que ter responsabilidade. Eu quero que vocês recebam. Eu quero que os conselhos tutelares sejam estruturados. Eu quero que os motoristas do conselho tutelar recebam o adicional que eles estão trabalhando a mais. Que troque o óleo do carro. Que dê estrutura àqueles conselheiros que estão lá. Que dê estrutura a vocês. Que pague. Eu vou concluir, senhor presidente. Que dê estrutura aos senhores funcionários públicos. Que dê estrutura. Que dê estrutura. Mas que a gente tenha respeito. Senhora. Concluindo, excelência. Eu vou concluir, senhor presidente. Eu vou concluir. O município precisa pagar vocês. O município precisa pagar vocês, é verdade. O município precisa pagar vocês. Mas essa casa precisa colaborar. Essa casa não pode ter politicagem. Senão vocês virão para cá, farão as suas reivindicações e não serão atendidos. Senhor presidente, artigo 290, senhor presidente,
Encerrado o pequeno expediente. Senhor presidente, é meia hora. Defiro, só um minutinho, vereador, deixa eu trabalhar. Defiro as indicações, voto de pesar, requerimento plenário. Em discussão as demais proposições, voto de louvor, moções, requerimento sujeito à votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Encerrado o pequeno expediente, há uma questão levantada pelo vereador Marcelão, pelo que eu entendi, de suspensão da sessão pelo período de 10 minutos, para que venhamos a suprimir o horário do grande expediente. Isso, vereador. Em favor dos funcionários que estão presentes. Retomaríamos a nossa sessão. Senhor presidente. Eu dependo da aprovação do plenário para tomar esse procedimento. Trata votação, então, no plenário, vereador. Tem uma proposta aqui do vereador de suspensão da sessão. Suspensão da sessão de 10 minutos. Só bom, 10 minutos. Só avisando que a sessão não pode ser gravada por questão legal. Infelizmente. Então, seria uma exposição dos funcionários para os vereadores, ok? Senhor presidente. Senhor presidente, então fica assim, as lideranças partidárias, que são 10 minutos, não vai ter os oradores inscritos, é isso? Se o tempo for. E o vereador Davi também, acho que ele quer falar porque ele foi citado, Vossa Excelência tem que ouvir. Senhor presidente, artigo 290. Pois não, Excelência. Ok. Prazo de 1 minuto, não é isso? Então já encerra a proposta do vereador Zé. Mais uma vez, quero... Não, peraí, vereador. Não, é 1 minuto pela fala do vereador. O vereador foi citado, Excelência. Mas você falou que encerra, não. Não. Encerra, não. Vereador Devani, quero me alegrar com grande parte da sua fala, da coragem de enfrentar o barão do táxi. Em nenhum momento o trabalhador será prejudicado. O trabalhador, aquele que se dedica a sua vida atrás do táxi, ele precisa ser valorizado. Não adianta querer colocar a palavra na boca do outro, não. Mas eu quero só dizer que eu fico preocupado com o vice-líder do prefeito, líder em exercício, que no dia de ontem assume que o trabalho, a prestação do serviço, da qualidade do serviço pelo Conselho Tutelar está sendo de forma ruim. Verdade. E que no dia de hoje assume uma dívida por parte da prefeitura que o prefeito diz que já pagou. Então, assim, eu não estou entendendo. Vossa Excelência precisa entrar em sintonia com o nosso prefeito, porque a dívida já foi acertada pelo que eu li, pela notícia, pela entrevista do jornal. Mas que tenha coragem e que consigamos proibir os ralos das despesas públicas, inclusive com revistas, propaganda institucionais de assessor, de vereador, que possamos proibir. Afinal de contas, para que mídia institucional em revista que está começando? Para quê? É uma pergunta boa, muito boa a ser respondida. O vereador tem 1 minuto e... Quero 1 minuto. Senhor presidente, ele fala que a dívida já foi paga. Eu não sei por que os servidores, então, estão aqui. O prefeito diz que a dívida foi paga. Senhor presidente, eu tenho 1 minuto. Ele fala que as dívidas já foram pagas. Vamos ouvir o servidor, o representante do servidor, para saber o que eles estão fazendo aqui. Pode ser uma outra reivindicação. Segundo lugar, o fato de ser vice-líder não me impede de fiscalizar a cidade, vereador. Porque o povo votou em mim, não foi para ser vice-líder, o povo votou em mim para ser vereador e para fiscalizar a cidade. Eu preciso fiscalizar a cidade. Segundo, quando o senhor fala de revista, se é para mim, é bom o senhor provar, porque se o senhor não provar, e se é para mim, eu vou entrar na justiça, para que Vossa Excelência venha provar. Porque Vossa Excelência fala o que não sabe. Mas falou para mim. É bom Vossa Excelência provar. Porque se não provar, eu vou entrar na justiça contra Vossa Excelência, para Vossa Excelência parar de falar besteira aqui no plenário. Submeto, só um minutinho. Atenção, senhores vereadores, submeto à apreciação de Vossas Excelências a suspensão por 10 minutos e uma lista das lideranças sobre quem vai se pronunciar. Quantos? Senhores vereadores que concordam com a suspensão do horário das lideranças partidárias por 10 minutos, permaneçam como estão.
Aprovado, então. A sessão está suspensa por 10 minutos. Rafael, quem são os oradores? Rafael. Ok. Peraí, pedimos respeito ao trabalho dos vereadores que estão generosamente abrindo mão de uma parte da sessão. Nós temos compromisso com a cidade para ouvi-los. Então, por favor, vamos todos tratarmos uns aos outros com o devido respeito e a cerimônia que um parlamento de uma cidade importante como Vitória merece. Companheira, à vontade.
Recomposição. Aos seus postos para recomposição, para a reabertura da sessão. E o início imediato da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, ainda cabe um orador inscrito, que não foi meia hora, foi 20 minutos, ainda cabe um falar. Quem tiver inscrito, vai. Sim, é o primeiro ou é o terceiro que está no tempo dele. Então, acho melhor a gente transferir para a próxima. Não, os vereadores vão se sacrificar, excelência, Eu sou o primeiro a falar, eu abro mão, nós vamos... Senhor presidente, pela ordem, tem regimento nessa casa. Outro dia que eu pedi para falar, eu nem criei problema, vocês não deixaram e hoje fizeram. Foi, excelência. Vereador, Vossa Excelência foi um dos que defendeu aí Sim, excelência. Mas ainda tem 10 minutos para cabe o primeiro a falar. Tudo tem consequência, excelência. Então, mas cabe primeiro. Senhor presidente, não quero abrir mão, porque quando eu pedi, vereador Luiz Emanuel, você igual a Vossa Excelência, regimentalista, quando eu pedi aí, vocês me decapitaram aqui, e eu quero decapitar também. O Paulo da Chico da Francisco. Fizeram isso comigo, por que não vai fazer aqui, presidente? Sou louco, não. Pode pegar aí, eu já falei, cai uma agulha aqui, eu presto atenção. Então a memória, que eu como peixe, aconteceu isso aqui, dá tempo de um falar. Vereador, já estamos no avançado, porque ele falou 10 minutos, mas ficou ali à disposição, todos os vereadores se manifestaram. Excelência, tem mais 10 minutos, mais meia hora. Não deu os 40 minutos. Solicita aí, Vossa Excelência nem presente, tá? Bota aí o ponto, Excelência, para poder... Quantas vezes, Vossa Excelência, que eu falei... Deixa eu declarar a reabertura das... Senhores vereadores, solicito que registre o ponto. Vereador Antônio Marinho. Senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem, eu quero resposta com a mesa. Não, excelência. A Vossa Excelência não pode ser monocrático quanto ao de Maranhão, não. Vossa Excelência tem que ouvir a casa. Vossa Excelência tem que ouvir a casa. Que é isso que é pouco a Vossa Excelência, que é o regimento dessa casa? Eu estou abismado, eu quero... 12 vereadores presentes. Minha questão de ordem, senhor presidente. Declaro reaberta a sessão. Na ordem do dia, fala, vereador Zezito, você quer falar? Como passou 20 minutos, são 40, ainda tem direito a 2 oradores falar na casa, senhor presidente. Vereador Marcos da Mata, tem outra questão de ordem? Não, assim, só para corroborar com a fala do vereador, porque se nós ainda temos tempo regimental para a continuidade da ordem dos oradores inscritos, senhor presidente, faço um apelo a Vossa Excelência, que permita que o primeiro, ou o segundo, ou os dois, ainda dentro do tempo regimental, possam fazer uso da fala como oradores inscritos. Eu vou responder aos vereadores que estão reivindicando essa parte. Eu acho que nós estamos com nossa produção muito atrasada, nós temos vetos que estão dificultando o andamento e a produção daqui. Tem um regime de urgência já aqui na mesa. Enfim, nós temos um monte de projeto, um monte de veto à obstrução da pátria. Eu peço a compreensão dos Mas Vossa Excelência pode fazer a proposta, Vossa Excelência pode fazer a proposta, Excelência, se me permite, de supressão, então, da ordem dos oradores, como pode acontecer em qualquer sessão. Mas isso fica a critério do plenário. Se um vereador não concordar com a proposta de Vossa Excelência, é necessário que se mantenha a ordem dos oradores inscritos. Eu submeti à votação, os vereadores atenderam, suspendemos a sessão, ainda fomos generosos, deixamos tempo para o debate. Isso comprometeu o horário dos oradores, comprometeu a tal ponto que vai falar 1 ou 2, sendo que o regimento fala que são... Presidente, pela ordem. Fala, vereador. Decida. Vossa Excelência está decidido, estamos na ordem do dia. Senhores vereadores... Vereador Luiz Emanuel, o presidente decidiu sozinho, senhor presidente, isso que eu estou monocraticamente? Não, senhor presidente, você não pode decidir isso, não. Você não pode ser superior ao regimento do presidente. Não seja presidente dessa casa para botar só no seu currículo. Seja o presidente dessa casa. Nós temos 14 minutos só do horário que Mas, meu presidente, a gente pode até concordar com a Vossa Excelência. A gente pode até concordar com a Vossa Excelência, mas usa o regimento, o senhor não pode fazer monocraticamente, não. A Vossa Excelência não pode. Concordo com a supressão, permaneço comigo. Aí, tudo bem, eu vou até atender o pedido da Vossa Excelência, mas dentro do Muito obrigado pela sugestão, vereador Zezito, vereador Marcos da Mata. Vamos... eu não concordo, não, vereador. Concordo, quem que não concorda? Senhor presidente. Eu, Marcelão. Vereador, quanto voto, vereador Marcelão? Estamos... Senhor presidente, mas não é mais unanimidade? Não. Vereador Marcelão se posicionou contra. Ele declarou a votação. Nós estamos aqui, excelências, olha só. Não existe votação. Existe um consenso de plenário.
Existe um Vereador consenso. Davi, tá certo. Não, eu Existe peço um consenso, a Vossa Excelência que faça o consenso, que não foi, aí o vereador Vereador não Marcelo, com bom senso, vamos abrir mão, mas que Eu precisa vou abrir de mão, fato. então, vereador, para o seu pedido, vereador Davi. Muito obrigado, vereador Mas Marcelo. quero dizer a você, presidente, Pois não, que senhor. você não tem esse direito de fazer o que Vossa Excelência está querendo fazer. Obrigado, Zé. Assim como o vereador Marcos falou, o vereador Zezito, o vereador Davi também. Então, Eu peço os desculpa, vereadores Vossa estão com o Excelência. senhor, mas o senhor tem que colaborar com esses A vereadores minha também. intenção é das melhores. Senhores vereadores, nós estamos já com discussão e encaminhamento Senhor encerrado presidente. de um veto Senhor presidente, ao projeto do vereador. Minuto, Senhor Rafael presidente Solon. Valdir Minuto, Maranhão, senhor faça a presidente. leitura da discussão e Então, encaminhamento excelência, nós encerrado. estamos com Pois é, discussão e encaminhamento encerrado. Já pois é, doutor. então, um minuto só, da Vossa Excelência. Não tem. Matéria em votação, senhor Primeiro, presidente. primeiro A eu forma queria, regimental. primeiro, senhor presidente, como o senhor falou, você ia fazer recomposição de quórum sempre. Então, eu quero pedir a você que faça a recomposição de quórum. E o vereador autor dessa matéria, ele tem interesse em derrubar o veto. Como vejo em plenário que não tem voto para derrubar o veto, eu quero dizer a Vossa Excelência que vou me abster da votação e vou ficar ali no próximo ao cafezinho e não vou votar a matéria. E os vereadores também que entenderem dessa forma, se quiserem me acompanhar, A bancada esse vereador do não vai votar, não vai votar a matéria. está junto. Mas gostaria que o senhor fizesse a primeira recomposição de quórum, É regimental. como foi solicitado ontem. Presidente, pela ordem. Olha aqui. Não cabe questão Não, de voto, senhor ontem Vossa Excelência Eu vou recomposição de pedir. quórum, vai ser diferente de hoje. Exatamente, eu vou pedir aos vereadores que confirmem a presença, recomposição de quórum. O vereador pediu. Ok. Senhores vereadores, por favor. Pode encerrar a recomposição, excelências. Hein? Havendo quórum, 10 vereadores presentes, 11 vereadores presentes, a matéria entra em votação. Sim, mantém o veto, não derruba o veto. Sim, mantém o veto, não derruba o veto. Ciclo de aprendizagem. Não sei o que é isso, não. Sim, mantém o veto, não derruba o veto, senhores vereadores. Davi. Não volta não, Davi. Vai dar não. Senhores vereadores que marcaram presença, vereador Zezito, vereador Anderson Marinho, continuam presentes? Não sei. Vereador Davi Ismael continua presente? Senhor, não. Não. Não vai dar não, Zezito. Senhores vereadores? Porque o regimento diz que no início de cada votação, os senhores vereadores têm que permanecer sentados nas suas cadeiras. Eu Diz o estou regimento, sentado, senhor irmão. presidente. Estou levantado, não. Então, vamos encerrar a votação. Votação prejudicada. 4 vereadores presentes, Fabrício Gandini, Luiz Emanuel, Nami Cheque, Vinícius Moraes. Então, não há outro remédio a não ser encerrarmos a sessão. Encerrarmos a sessão. Não tem declaração de voto. Não tem declaração de voto. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Mas vai ter sessão amanhã, não vai? Já discutimos isso da outra vez. Vai ter demais. sessão amanhã, não vai, presidente? A sessão está encerrada. Convoque seus vereadores para a próxima sessão ordinária, no horário regimental, amanhã, 4 horas da tarde. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Esqueceu meu nome, não? Vinícius de quê?